Lucas 13 aqui. Arrepender-se ou morrer. Naquela mesma ocasião, algumas pessoas chegaram e começaram a comentar com Jesus como Pilatos havia mandado matar vários galileus no momento em que eles ofereciam sacrifícios a Deus. Então Jesus disse: Vocês pensam que se aqueles galileus foram mortos desse jeito, isso quer dizer que eles pecaram mais do que os outros galileus? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. E lembrem daqueles 18 do bairro de Siloé, que foram mortos quando a torre caiu em cima deles. Vocês pensam que eles eram piores do que outros que moravam em Jerusalém? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que, se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. A figueira sem figos. Então Jesus contou essa parábola. Certo homem tinha uma figueira na sua plantação de uvas, e quando foi procurar figos, não encontrou nenhuma. Aí disse ao homem que tomava conta da plantação: Olhe, já faz 3 anos seguidos que venho buscar figos nessa figueira e não encontro nenhum. Corte essa figueira, porque deixá-la a continuar tirando a força da terra sem produzir nada? Mas o empregado respondeu: Patrão, deixa a figueira ficar mais esse ano. Eu vou afofar a terra em volta dela e pôr bastante adubo. Se no ano que vem ela der figos, muito bem. Se não der, então mande cortá-la. Uma cura num sábado. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga e chegou ali uma mulher que fazia 18 anos que estava doente por causa de um espírito mau. Ela andava encurvada e não conseguia se endireitar. Quando Jesus a viu, ele a chamou e disse: Mulher, você está curada. Aí pôs a mão sobre ela e ela logo se endireitou e começou a louvar a Deus. Mas o chefe da sinagoga ficou zangado porque Jesus havia feito uma cura no sábado. Por isso disse ao povo: Há 6 dias para trabalhar, pois venham nesses dias para serem curados, mas no sábado não. Então o Senhor respondeu: Hipócritas, no sábado qualquer um de vocês vai à estrebaria e desamarra o seu boi para o seu jumento a fim de levá-lo para beber água. E agora está aqui uma descendente de Abraão que Satanás prendeu durante 18 anos. Por que é que no sábado ela não deveria ficar livre dessa doença? Os inimigos de Jesus ficaram envergonhados com essa resposta, mas toda a multidão ficou alegre com as coisas maravilhosas que ele fazia. A semente de mostarda. Jesus disse: Como que o reino de Deus é parecido? Com que o reino de Deus é parecido? Que comparação posso usar? Ele é como uma semente de mostarda que um homem pega e planta na sua horta. A planta cresce e fica uma árvore, e os passarinhos fazem ninhos nos seus ramos. O fermento. Jesus continuou: Que comparação poderei usar para o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha, até que ele se espalhe por toda a massa. A porta estreita. Jesus atravessa cidades e povoados ensinando na sua viagem para Jerusalém. Alguém perguntou: Senhor, são poucos os que vão ser salvos? Jesus respondeu: Façam tudo para entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos vão querer entrar, mas não poderão. O dono da casa vai se levantar e fechar a porta. Então vocês ficarão do lado de fora, batendo na porta e dizendo: Senhor, nos deixe entrar. E ele responderá: Não sei de onde são vocês. Aí vocês dirão: Nós comemos e bebemos com o Senhor ensinou na nossa cidade. Mas ele responderá: Não sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas do reino de Deus, e vocês estiverem do lado de fora, então haverá choro e ranger de dentes de desespero. Muitos virão do leste, do oeste, do norte e do sul, e vão sentar-se à mesa do reino de Deus, e os que agora são os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. O amor de Jesus por Jerusalém. Naquele momento, alguns fariseus chegaram perto de Jesus e disseram: Vá embora daqui, porque Herodes quer matá-lo. Jesus respondeu: Vão e digam para aquela raposa que eu mandei dizer o seguinte: Hoje e amanhã eu estou expulsando demônios e curando pessoas, e no 3º dia terminarei o meu trabalho. E Jesus continuou: Mas eu preciso seguir o meu caminho hoje, amanhã e depois de amanhã, pois um profeta não deve ser morto fora de Jerusalém.
Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros de Deus, lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Agora a casa de vocês ficará completamente abandonada. Eu afirmo que vocês não me verão mais até chegar o tempo em que dirão: Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Amém. É difícil de falar, né? Depois de uma pancada na orelha dessa. Sem o arrependimento, todos irão perecer. Sem arrependimento, todos vão perecer. Porque não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter uma vida abundante. A gente viu em Êxodo que o inimigo, ele tenta copiar a Deus. E o que acontece? Ele vai te dar alguma coisa. O inimigo, ele vai te dar algo. Pode ser o que você pediu. Ele te dá o dinheiro, mas ele rouba a tua família. Ele pode te dar a família, mas ele rouba o seu coração. Ele pode te dar o filho, mas ele rouba a atitude. Ele rouba a honra. Então, a gente vamos tentar estar do lado certo, porque aqui em Lucas, primeiro ele chama a gente para o arrependimento. É o primeiro significado da primeira passagem. O segundo, a figueira estéril, que recebe outras chances. Então, a figueira estava lá, tirando o sustento da terra, não produziu frutos, e aí o chefão, Deus, fala assim, ó, corta lá. Mas aí o trabalhador, Jesus, chega, Senhor, não corta ainda não. Eu vou ali, eu vou afofar a terra, eu vou colocar vitamina, eu vou dar água, eu vou me entregar para a figueira. Espera só mais um ano. Vamos ver o que acontece com a figueira. A cura no sábado expõe os hipócritas e isso traz vergonha. Então, o que você faz com uma figura de autoridade que quando alguém expõe um erro, que é natural, tá? Todo ser humano erra, que expõe um erro teu, você bate no peito, não, nada, não é meu erro não. E ainda, eventualmente, você com arrogância tenta usar da autoridade para envergonhar outra pessoa. Isso já aconteceu? Esse tipo de pessoa não sou eu, isso comigo não aconteceu da maneira como eu penso, mas é possível que tenha acontecido, porque são traves e traves nos nossos olhos, que às vezes a gente não enxerga o que a gente faz. O reino de Deus é como um grão de mostarda. Vamos lá, pensa da seguinte maneira. Nazaré era a cidade menor de todas, a mais irrelevante, que o pessoal dizia o seguinte, nada de bom vem de Nazaré. Nazaré nasce o filho de um carpinteiro pobre, que não tinha representatividade nenhuma. Esse cara com 30 anos aparece, estou falando do homem, não estou falando da figura de Deus, com 30 anos aparece e com 33 anos ele morre. E esse cara, da pior cidade de todas, que nem o povo dele gostava da cidade, no meio de um regime ditatorial de Roma, se levanta e depois de 2000 e poucos anos a gente continua falando dele. Isso é semente de mostarda. O reino de Deus, ele cresce e ele começou pequeno, mas ao mesmo tempo ele começou grande, porque Jesus, Deus, se fez carne, veio com humildade. Ele pede isso para você, seja humble, seja humilde. Ele pede humildade para você
e ele pede entrega. A porta é estreita. Mesmo aqueles que conhecem a Deus, mesmo os que conhecem a Deus, Senhor, mas eu fui na igreja todos os domingos, eu estava lá, eu dizimei na igreja todos os domingos, Senhor. Você vai fechar a porta para mim? Se afaste de mim porque eu não te conheço. Onde está o seu talento? O que você fez com o seu talento? Essa parábola do talento, ela me atingiu em cheio. O que você fez com o seu talento? Você está levando o seu talento? Você está distribuindo o seu talento? Deixa eu te dizer uma coisa. Pensa no seu talento como uma mina de ouro. Pensa. E se você der todo esse ouro, o que vai acontecer? Ele vai acabar, não é verdade? Sim. Só que pensa no seu talento como uma mina de ouro abundante e infinita. Que quando você tira um e dá para o outro, você recebe 2. E aí você tira esses 2 que você ganhou e você dá para o outro e você recebe 4. E você tira 4 pepitas e fala, Senhor, eu não mereço isso. E você dá as 4 pepitas e você recebe 8. Então, o talento que Deus te deu, ele não vai acabar nunca. Espalhe o talento, divide o talento, porque dividir nesse caso não é dividir, é somar. É multiplicar. É multiplicar. Obrigado, amor. A rejeição final, essa rejeição, eu quero dizer que infelizmente muitos não vão escapar dela. Porque depois que ele afofou a figueira, ele trabalhou na figueira, ele trabalhou no coração do faraó, chegou pro faraó, liberta meu povo, eu vou mostrar os sinais aqui. Só que o coração endurecido, porque nem todos vão se voltar para Deus. E muitas vezes, aqueles que você ama podem não se voltar para Deus. E Deus, ele tem um propósito que não depende da gente. O que depende da gente? Levar a palavra, orar por mais trabalhadores, se entregar com amor, se entregar com carinho. É isso que depende da gente. E a gente merece alguma coisa? Se eu chegar lá na porta e Deus fala assim, não te conheço. Quem sou eu? Eu não mereço nada. Se Deus me falar, eu não te conheço, porque eu não mereci mesmo. E eu quero te dizer uma coisa. A gente realmente não merece nada. Porque tudo é pela graça de Deus. Só que eu quero te dizer uma coisa. Deus está sempre comigo. Eu sou um vencedor em Cristo. Eu sou o melhor em Cristo. Hoje é o meu dia com Cristo. Eu consigo fazer tudo em Cristo. A alegria é o fruto da presença. Jesus vive em mim. Jesus vive em você. Amém. Eu tenho certeza disso. Jesus vive em você. Nós amamos vocês em Cristo Jesus. Nós estamos aqui para levar a palavra de Deus. Ela está na Bíblia. Por isso nós vamos ler a Bíblia do começo ao fim para vocês. No final, esse babaca aqui vai dar alguma palavrinha aí que pode fazer ou não sentido. E eu estou no caminho do aprendizado. Eu quero te dizer que se precisar de algo, se vocês tiverem alguma coisa para me dizer, que me ensine, eu quero aprender. A gente está caminhando junto. Vem fazer parte dessa família, da família real. Eu te convido. Obrigado pelos likes. Obrigado por assistir. Eu quero te dizer, Deus te resgatou? Deixa aqui. O que Deus fez por você que tocou o seu coração? Deixa aqui, eu quero saber. Agora nós vamos para a igreja primeiro. Só uma informação importante, pessoal. Amanhã, nossa live não acontecerá no mesmo horário, porque a gente tem um compromisso na imigração aqui. Então, bem no horário,
E aí a gente não vai conseguir estar aqui 7h15, provavelmente a gente fará mais tarde, né? É possível, é possível. E agora eu vou trocar, porque falaram para mim que bege não combina com cinza, né? Então eu vou me trocar para ir para a igreja, porque falaram para mim, né, minha paixãozinha. Tchau, pessoal. Deus abençoe Até cada um de amanhã. vocês.